Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia, coisa boa, nós estamos no Filé do Zezé. Olha, eu queria lembrar a vocês que o Filé do Zezé é o lugar certinho para você fazer determinados eventos. Ontem à noite eu estive aqui num evento do Marcão. O Marcão trouxe vários cantores, etc., músicos de um modo geral. Foi uma noitada, essa casa lotada ontem, foi sensacional. Então é muito bom a noitada aqui no Filé do Zezé também, viu? Guarda isso, você que também gosta de promover, de fazer. Vem pra cá porque vale a pena, tá? E essa época, então, junto os amigos, vamos fazer uma festa lá no Filé do Zezé. Funciona. E como funciona? Hoje é um daqueles programas que vocês já me conhecem, sabem que eu chamo de eclético. Porque normalmente a gente pega um tema, né? E faz um programa sobre aquele tema, né? Como fizemos, ainda há pouco fizemos sobre a Previdência, de modo geral. O último foi sobre a paz, né? As pessoas estão ligadas ao tema paz e por aí vai. Hoje é eclético, hoje nós temos pessoas diferentes, com assuntos diferentes, para todos eles se organizarem, um entrar no assunto do outro e tal, sem problema nenhum. A discussão vai pegando fogo e vai ficando boa. Eu acho que hoje pega fogo em cima de uma pessoa também que está aqui. Eu vou começar apresentando Alberto Pires. Como vai, Alberto? Pega aí o microfone. Alberto Pires, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Geraldo. Tudo bem. Como vão as coisas? Tudo certinho. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por me convidar. Para que serve para a sociedade, rapidamente, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas? Qual é o principal papel dele? O principal papel dele é ajudar a administração pública a aperfeiçoar a administração. A sua máquina. A sua máquina. E o tribunal não só... não é punitivo só, ele pelo contrário, ele é muito informativo, não é? Perfeito. Na realidade as pessoas confundem o meio com o fim. Isso. Então o meio que ele utiliza, um dos meios que ele utiliza é a fiscalização. É verdade. Mas na realidade o objetivo é aperfeiçoar a gestão pública. Com certeza. Você dirige? Hã? Dirige? Dirijo. E quando dirige, bebe ou quando bebe não dirige? De jeito nenhum. Como é que é? Do seu lado está o meu querido amigo Tenente Emanuel Costa, que é o homem da Lei Seca, o coordenador da Lei Seca. Emanuel, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Aqui do lado do... o músico, não diz quem tá, não. Do lado de todo mundo aqui, não é? Bacana, um local propício. Gostoso, não é? Né? Pode fazer isso. Pode fazer, claro que pode, né? Beber à vontade. Todo mundo pode beber à vontade. Só não pode depois pegar um veículo. É verdade. Agora é o seguinte, o meu carro, por exemplo, é um carro terrível, porque ele bebe que você não imagina. Mas ele pode beber o carro. Mas o carro pode beber, né? Pode, então tá certo. Pois é. Você pega o carro faz 5,5 km com 1 litro de gasolina, vai beber assim na China. Devia ter bafômetro para carro. É por isso que tem um transporte público, tá vendo? Para ajudar a gente a... Não, se o transporte público funcionar... Agora, você não me provoca, Emanuel. Se o transporte público funcionasse tava... como funciona nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países por aí afora, tudo bem, mas não funciona. Vamos acreditar que vai funcionar um dia. Será? Vai. Bom, eu não sei se eu vou pegar isso não, mas vamos fazer força para eu pegar. Emanuel, que coisa boa você aqui com a gente. Daqui a pouco a gente começa a unir os assuntos, não é? Quem é você, rapaz? Bruno Palagani. Mas, rapaz, quanto tempo que eu não vejo você, Bruninho? Rapaz, você me abandonou, né? Né?
É o maior instrumentista de cavaquinho e bandolim que eu conheço aqui no estado de Alagoas. Tudo bem? Você é suspeito de falar isso porque você é meu amigo. Não, sou não. Agora é o seguinte, cada um deu uma Tudo bem, palhinha sobre o seu assunto. Dê uma palhinha pequenininha aí também. Então vamos dar uma palhinha. Nesse seu aqui, instrumento, uma palhinha pequenininha para se apresentar. Porque tem que ter a música na história. Será que é porque eu sou amigo dele? Será que é? Olha aí, olha a palhinha dele. Vocês vão ver o que vai acontecer durante esse programa. Luciana Caetano, ela bendita entre os homens, hoje aqui. Tudo bem? Economista, primeira linha. A gente tem tido programas maravilhosos com ela no decorrer do bate-papo e do Almoçando com a Notícia. Tudo bem, minha amiga? Tudo muito bom, tudo. E assim, estou muito feliz porque hoje é um luxo, né, ter Bruno aqui tocando. Então, assim, com música, hoje vou até 5 horas da tarde se você precisar da gente. Com certeza, mas tomando cachaçinha, não? Não, cachaçinha, Você se tá se não dirigindo? tivesse um fiscal na mesa. Não, mas ele não fiscaliza você tomar na eu mesa. eu nunca bebi no seu programa, eu saí de casa hoje pensando, vou tomar uma cachaçinha. Aí quando eu chego aqui, você traz o fiscal de trânsito da lei seca. O homem da lei seca? O homem da lei seca, mas assim, tá uma mesa muito boa, uma mesa pesada e é um prazer sempre estar em sua companhia e principalmente compartilhando de outras presenças. Você só ilustres. errou numa coisa, a mesa não é tão pesada assim porque é uma mesa movida a gás também, certo? Arnob Cavalcante, presidente da Algás, tudo bem? Tudo bem, Que Geraldo. bom você com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse sabe, bom dia, né? boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui participando. O Bom Filho a casa volta, né? Como você já dizia. Sempre. Prazer também estar aqui com a minha colega da universidade. Exatamente, a Luciana, também economista, claro. Bruno, Alberto, que a gente não teve um... Emanuel. contato. E o Emanuel que trabalhou comigo, Foi? também estivemos juntos, parcerias no governo. Quem não trabalhou com você? Até eu trabalhei com ele. Trabalhamos, Até eu trabalhei com ele. Mas um prazer muito grande, né, no momento de discutindo o país todo, já se fala em transição energética e Alagoas, né, se posicionando num país, né, como um dos, e principalmente na região Nordeste, como um dos estados, né, que ofertantes desse energético que está participando dessa agenda mundial na questão da transição energética, e a gente tendo a oportunidade de poder participar no governo. Tivemos, né, uma participação nessa construção desde o início, né, no governo Ronaldo, quando a gente iniciou todo esse processo junto com o Emanuel à época, e agora, né, um prazer de ter receber, e muito honrou o convite do governador Renan Filho, e poder participar também desses novos momentos da Algás. E tanta coisa vem funcionando que o Arnob agora é também o vice-presidente da Associação Nacional das Empresas de Gás, não é isso? Tivemos, participando junto com São Paulo, onde o país hoje já discute, Geraldo, uma das discussões que se coloca, e a Luciana é uma especialista na área, colega nossa, trabalha. Hoje um dos conceitos que se desenvolve no mundo econômico é justamente o instrumento de desenvolvimento ou os indicadores que permeiam o desenvolvimento ou acompanhamento disso. Por muito tempo, o mundo econômico, quando se desenvolvia os instrumentos de políticas públicas, um grande balizador desse instrumento era a ideia das rendas per capita. Isso dá uma geração até os anos 70, a gente discutia qualquer formulação de política de desenvolvimento, o balizamento era a renda per capita. Perfeito. Migramos para os anos 80, como principal instrumento de balizamento das políticas públicas, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E a perspectiva é que a gente passe a discutir hoje o mapa do calor do mundo, ou seja, a discussão do calor do mundo, ou seja, da energia. Ok, perfeito. Hoje a gente vê, por exemplo, tem problemas políticos na Venezuela, mas hoje uma discussão do posicionamento da China, quando também da Rússia e do próprio Estados Unidos, o que a gente está vendo também
a busca de uma região, onde um país que hoje detém a principal reserva de petróleo do mundo. É verdade. E a partir daí você vê todo o delineamento. Você não veria essa discussão se fosse um país como Paraguai, mesmo o Chile, não estaria essa discussão Muito bem. toda. Deixa eu perguntar, vamos começar essa discussão, todo mundo entrando aí, mas deixa eu perguntar a Luciana, por exemplo. Luciana, você concorda que o mapa mudou completamente em relação à economia mundial e que obviamente afeta a economia de cada país? Não, sem dúvida. E eu acho que o Arnóbio coloca tanto a importância das reservas minerais como um elemento de disputa nesse mercado internacional, assim como do outro lado também uma discussão acerca de impactos ambientais, que eu acho que é uma discussão que vem correndo paralelamente e que vem se fortalecendo desde ali da década de 90, me parece, que ela toma mais força, né, com o Rio 20. Então, me parece que a questão, hoje você tem a sociedade civil organizada, tem várias ONGs e às vezes o próprio Estado também vai fortalecendo esses instrumentos numa perspectiva de você ter o desenvolvimento, mas considerando que o avanço da economia, especialmente o avanço da exploração dessas reservas minerais, ela tem um impacto ambiental que, se não for monitorada, ela pode ter impactos perversos a ponto de destruir tudo que foi construído ao longo do tempo. Então, acho que são duas discussões extremamente importantes, tanto a disputa mundial em termos desses grandes ativos, e aí o petróleo é um deles, e outros devem surgir nessa discussão, mas ao lado disso também uma discussão de impactos ambientais, considerando que é tão importante quanto a própria riqueza por si só originalmente. Bom, eu até vou usar uma frase aqui, até em função das tragédias que estão acontecendo também. O subsolo é madrasta, quando quer ser? E eu estou falando do que acontece, a própria energia que vem lá de baixo, o gás que vem lá de baixo, o petróleo que vem lá de baixo, economicamente ou realmente, destrutivamente, pode ser a grande madrasta? Olha, eu diria que não. A partir do momento que você tem ele como um grande doador dessas riquezas, eu acho que a responsabilidade está na exploração, no monitoramento e você ter parcimônia, controlar um pouco a avidez pelos lucros, que eu acho que é uma coisa que vem acontecendo nos últimos anos. E aí você não pode responsabilizar o solo pelos danos que o homem causa em não fazer bom uso dos instrumentos de exploração. Não entendeu? saber fazer. Exatamente. Muito bem. Mas Ou saber fazer e não fazer. Pois é, mas não é a terra que é madrasta. A decisão de como fazer é do homem. É do homem. Muito então bem. A responsabilidade é nossa. Tudo bem. Meu querido até foi Arnóbio. muito oportuno esse posicionamento da Luciana, quando ela coloca a questão do desenvolvimento, não só a questão dos minérios, da energia, mas também uma agenda tem que ser compartilhada com a questão ambiental. Claro. E é por isso que quando eu coloco o gás como uma transição energética, porque hoje 80% da energia do mundo ela vem tem como sua matriz fundamental o carvão, os hidrocarbonetos. Perfeito. O gás, quando eu chamo de transição energética, é porque ele faz, apesar de ser um hidrocarboneto, ele faz parte das energias limpas. Perfeito. Então, praticamente, o nível de emissões quase zero. Quase zero. Então, é por isso que ele se posiciona. Mas, no futuro, mesmo concordo com a Luciana, muito proximamente... Mesmo quando há vazamento? Ele continua com teria. Por exemplo, quando você colocar as questões, por exemplo, que se coloca agora em algumas áreas, ele é o que menos afetará ali. Muito bom. Alberto, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Alberto Pires, consultor, conselheiro substituto do Tribunal de Contas. Até que ponto você acha que o Tribunal de Contas pode intervir em determinadas ações e atitudes do homem, de um modo geral? Eu vou dizer por que estou fazendo essa pergunta. 90% das sindicâncias a respeito de corrupção, dos grandes projetos de corrupção que existem, dos grandes processos de corrupção que existem nesse país, as prisões que aconteceram por aí, tudo começou com o Tribunal de Contas, de um Tribunal de Contas. Tudo começou quando o Tribunal de Contas detectou, aqui tem conta errada desse gestor, aqui tem uma prestação de contas mal feita, e por aí vai. Vamos passar esse papel, essa importância do Tribunal para a população? Os tribunais de contas no Brasil, né, inclusive os tribunais de contas são
eu acho que instituições pouco conhecidas da maioria da população, né? Eles tem em nível federal, é o Tribunal de Contas da União, Isso. que é o que tem maior visibilidade, né? Inclusive o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Partiu daí. de lá. Exatamente. A partir da análise das contas, inclusive, poucas pessoas sabem, mas desde algo em torno de 3 anos antes dessa ideia, já vinha sendo feitas chamadas recomendações Perfeito. para que não adotassem tais e tais práticas. Isso. E reiteradamente foram descumpridas. Aí o tribunal, ele recomendou, porque o parecer prévio de um governante não é um julgamento, mas é digamos assim, uma recomendação, Isso. né, para que o Congresso Nacional desaprovasse por conta daquelas, digamos assim, consideradas irresponsabilidades fiscais. Isso. Né? Só que, como o nosso colega colocou aqui, também na questão ambiental, tudo, o mundo não é estanque, né? Você tem a questão ambiental, tem as contas públicas, você tem a educação, você tem a saúde, enfim, né? Então, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Contas, você teria a preocupação com a auditoria ambiental e, através disso, nós temos a auditoria operacional. E há cerca de 5 anos atrás foi feita uma auditoria operacional no antigo lixão de Maceió, que passou a ser aterro sanitário, é um dos exemplos, né? Agora, como exemplo também, aproveitando aqui na área energética, eu lhe coloco o seguinte, que o Tribunal de Contas, ele e a Uncisal estão aproveitando uma oportunidade legal que existe de dar maior eficiência energética à sua própria organização, seu próprio funcionamento, que ele fez um termo de compromisso com a antiga Eletrobras, e atualmente é qual? O nome agora... Mas ainda mudou sem mudar. Eletrobras, né? Que qual é o nome? Continua. Que as concessionárias de energia elétrica, elas têm a obrigação de aplicar 1% do seu faturamento em projetos de eficiência energética. E o Tribunal de Contas daqui do Estado de Alagoas e a Uncisal aproveitaram essa janela de oportunidade e estão fazendo em conjunto um projeto de reestruturação energética do Tribunal de Contas e também a instalação de uma usina fotovoltaica, ou seja, uma usina solar. Muito bem. Então ele está dando exemplo nesse sentido, enfim, Tudo bem. partir como exemplo, né, para poder também Muito fazer bem. com os outros. Mas na verdade, só terminando o princípio da pergunta, é o povo entender cada vez mais de que o Tribunal de Contas é parceiro. Sim. Ele não é aquele que fica ali, não tem o que fazer, não é nada disso, tudo começa por ali. E o povo pode se utilizar, por exemplo, da ouvidoria do Tribunal de Contas para fazer reclamações, não pode? Com certeza. E a ouvidoria vem também se modernizando. A ouvidoria do Tribunal de Contas, inclusive, desde a gestão passada, ela dinamizou de tal forma essas ouvidorias que eles lideraram, vamos dizer assim, aqui no Estado de Alagoas uma rede de ouvidorias, inclusive se integrar com programas de computador, Muito bem. software ou aplicativos, como se chama. Muito bem. Posso E dar aí, como exemplo. Exatamente. Bom, daqui a pouco eu vou provocar você para fazer algum tipo de pergunta à Luciana e por aí vai. Daqui a pouco eu vou provocar uns aos outros, ok? Meu querido Tenente Emanuel Costa, que é o coordenador da Lei Seca aqui, seu microfone. Ah, tá aí. Olha, ele escondeu o microfone. Guardadinho aqui. Mas tudo tá guardadinho, né? Tá tudo bem. Emanuel, quantas operações Lei Seca, desde que ela foi instituída, existiram mais ou menos até agora? Olha, lá em 2012... Dentro do Estado, né? Dentro do Estado. É. A Operação Lei Seca foi criada em 2012 aqui no Estado. 2012. 2008 no Brasil, fechou 10 anos. E aqui no Estado fechamos em 6 anos. 2011 não tinha Operação Lei Seca, as mortes aconteciam aqui. Falando de energia, eu fiquei lembrando aqui, falou em Eletrobras, antiga CEAL, né? Lá atrás tínhamos postes todos os dias caindo por alguém alcoolizado que derrubava. Então, numa das entrevistas, por coincidência, tinha alguém da Eletrobras conversando também. E aí ele veio agradecer, porque os postes pararam, diminuíram, quase zeraram de ser derrubados por pessoas alcoolizadas. Isso é importante. Então, lá atrás, começou o início foi em 2012, com 160 ações. Todo ano aumenta. Fechamos agora em 2018, com 537 ações. De 2012 para cá. Para cá. Quais são as ações? As ações mudaram. O que é que a gente criou agora? Um ambiente mais
de humanizar. Entramos com ações, continuamos com a fiscalização muito forte, mas criamos um núcleo educativo, onde nós vamos palestrar nas faculdades, nas empresas, com blitz também, inclusive uma blitz bem bacana, bem interessante, que eu até convido, quem quiser, na verdade, que necessitar de uma blitz dessa na sua empresa, pode nos convidar. Ela é bem bacana, é bem diferente. É aquela que 6 horas da manhã nós montamos no estacionamento da empresa, numa segunda-feira, para recepcionar todos os funcionários. E paramos como fosse valendo. O funcionário vai chegando na empresa e vai sendo abordado e nós vamos anotando. A 9 chegou com o veículo atrasado e se recusou porque tomou até 3 da manhã. E aí a gente vai anotando. Eu ia dizer isso. Deve ter muito ressacado. Aí nós vamos anotando e as pessoas tremendo tudo. E vamos pegando a documentação, guardando por parte direitinho. E aquelas pessoas vão para o auditório. Aí lá nós vamos palestrar os erros e as consequências. Muito interessante isso. E ali, daí a pouco começa o choro. Tem um cidadão que chorou copiosamente durante toda a palestra. E eu parei a palestra, foi que eu vi, a minha mulher ia me mandar de casa para fora, porque eu somei aqui, o senhor falando nos valores, dava mais de 6 mil reais de multa, se o senhor fosse me autuar realmente. Então eu prometo ao senhor, mais nunca na minha vida eu vou mais pegar um veículo depois de estar... Olhe bem para minha cara. Aí eu disse, eu estou observando, eu falei, eu estou de olho no olho. Então são ações como essa que faz com que as pessoas mudem o comportamento. Nós ficamos felizes quando terminamos a operação sem prender ninguém. Quando não tem uma única situação da alcoolemia. Isso é legal, é importante. Não, mas você me disse antes agora, do programa começar que você estava doido para prender e não estava conseguindo. Eu até brinquei com aqui há pouco. Foi, brincando. Se eu estou querendo prender alguém, não estou conseguindo. Exato. Para prender isso antes, é um bom sinal. Não tinha nenhuma dificuldade. As pessoas vinham facilmente. Hoje nós montamos estratégias, nós buscamos outro formato e quase não prendemos. Agora, duas situações interessantes. Uma é quando nós não prendemos, ficamos felizes. Também quando prendemos, ficamos felizes também. Porque salvamos a vida dele e de pessoas inocentes. O exemplo eu dei agora há pouco, em off. Mas vamos a um outro detalhe que eu acho interessante, que foi levantado por mim, foi levantado pela Luciana também, que é a questão do excessivo rigor, porque tem pessoas e pessoas que podem tomar uma taça de cerveja, não tem problema nenhum, pode tomar uma dose de uísque, não tem problema nenhum, e não tem. Mas elas vão entrar no mesmo do embriagado que chegou lá. E aí? Foi até a mesma coisa. Uma boa conversa que tivemos. Por que não dar um limite? Tínhamos lá um limite, com a Lei 11.705, tínhamos um limite de tolerância lá, que era 0,010. Mas as consequências eram bem maiores. Por quê? Aquele que bebe pouco, ele perde a consciência facilmente. Vou dar só um exemplo. Eu não bebo alguma coisa, mas não muito. Então, para chegar a 0,010, eu teria tomado já aí umas 3 latinhas. E Então, eu já estou ficando querendo a quarta. Já vou querer a quinta. E aí vou perder a consciência. Dificilmente, naquela época, nos parava alguém para testar, para dar 0,010. Sempre era muito mais. Então, a gente não pode adivinhar que a Luciana, por exemplo, vai só tomar 2 copinhos. Por favor, Ela está doida, vamos provocar. Não, a minha proposta é que, considerando a avaliação que já é feita hoje, de que houve uma mudança de cultura e que essa população está hoje mais educada, a minha proposta é que novamente flexibilize para o 0,10 para observar e aí sim ter uma referência para continuar ou não com a atual tolerância zero. Porque eu acho que é interessante, inclusive, testar o grau de civilidade e de consciência dessa população. Então, a minha proposta é, considerando os resultados alcançados, que são muito bons, inclusive, tanto com relação ao acidente, como também a incidência de pessoas no volante embriagadas. Sim. Eu não vejo nenhum problema diante disso para testar a maturidade dessa população e voltar para o 0,10 para ver o que é que acontece. Porque eu só posso avaliar se eu testá-la. E aí eu acho que é diferente e vou submetê-la a esse crivo, considerando todo o processo histórico que a gente já tem. Verdade. Mas é interessante. Interessante, sim. É interessante a pergunta dela, mas aí eu já tenho um argumento forte para isso. Alagoas está no bom caminho, Alagoas já tem esse resultado. Porque aqui nós temos uma lei seca, existe uma lei seca que ganhou o respeito e a admiração da sociedade. Mas não é uma realidade no Brasil. No Brasil, não é assim, tem locais que não tem nem lei seca, tem locais que a lei seca não funciona. E os números são lá aberrantes. Para dar só um exemplo, nós matamos, o Brasil perde 45 mil pessoas anualmente no trânsito. Ficam mais de 450 mil pessoas sequeladas por resto da vida, sem perna, sem braço.
no trânsito. O trânsito não veio, o veículo desse não veio para matar. Mas vem matando, tem a ver de várias pessoas. Isso aí é verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa que, sem dúvida alguma, deve ser um expert no assunto. Ô Bruninho, pega o microfone aí e me diga uma coisa. Você bebe? Você bebe? Moderadamente, né? Mesmo moderadamente, você consegue dirigir o cavaquinho? Consigo. Tem certeza? Consigo. É acho que melhor, até o cavaquinho eu melhor. acho que fica melhor. Consegue? O bandolim também? É verdade. Tomou alguma coisa hoje? Ainda não. Na verdade, quando eu cheguei aqui e vi esse Ficou rapaz com medo. com esse colete, eu já fiquei preocupado se eu tinha bebido hoje, né? Mas vamos fingir, vamos lá. Vamos mostrar como é que você pilota aí o cavaquinho. Vamos lá. Sem beber, Grande né? Bruno Palagani. Ele tem nome de maestro, não tem? Bruno Palagani, ó. Ah, desculpa, eu vou fazer uma canção do Valdir Azevedo, Pedacinhos do Céu. Pedacinho do céu, isso é lindo. Agora pega o táxi. É o Uber, o táxi. Agora é. Aí eu Aí pergunto não, a vai dar vocês, certo, eu é o céu todo. exagerei no princípio do programa quando eu disse que, sem dúvida alguma, um dos melhores cavaquinhos que a gente já viu. Claro, ô Bruninho, você sabe disso, você sabe o que você faz. Por onde você anda? Rapaz, ando numa correria grande, graças a Deus. Isso é bom demais. Tocando bastante, também conduzindo o programa Vida de Músico, Pois recebendo é, grandes onde é artistas. mesmo, bem, o programa Vida de Música, onde é mesmo, hein? O programa Vida de Músico, ele é veiculado pela TV Cidadã. Ah, é, pela Exatamente. TV Cidadã, você tá vendo, Alberto? Olha aí. Pois é, há 2 anos, ou mais. Vamos fazer já 3 anos já de Vai programa, fazer 3 anos, é. ofertando arte, música, cultura. Chama-se Vida de Músico, mas recebemos artistas Exatamente. de diversas áreas. Ele fica um misto de instrumentista, de músico e de entrevistador. Eu vou pedir licença para os nossos comerciais e voltamos já, ok? Vamos lá, lembrando a vocês do SESMAC, olha aí, ó, o SESMAC que é ensino a toda prova. Pode fazer a prova porque não tem problema nenhum, é ensino a toda prova. Sebrae que ajuda o pequeno, né, o microempreendedor a passar para pequena empresa, média empresa, grande empresa, por aí vai. É só você saber ouvir o Sebrae. E ouvir, saber ouvir, é uma arte, viu? E como o Sebrae tem muito para lhe contar, aprenda a ouvir o Sebrae que você vai crescer. E como vai crescer? O Filé do Zezé, onde estamos fazendo nosso Almoçando com a Notícia, local ideal para você reunir gente, um papo pequeno e um papo grande, tudo é bom por aqui, ok? E a Bodega do Sertão, outro ícone da gastronomia, onde fazemos o bate-papo. Voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.
Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Bem, gente, voltamos ao nosso almoçando com a notícia. Eu ia dizer o nosso bate-papo. Nosso bate-papo, você já sabe, de segunda a sexta-feira, nos horários de 13h30, 19h30 e meia-noite. É aquele programa diário que a gente conversa sempre com uma pessoa, no máximo duas. E o Almoçando com a Notícia é esse, que vai para o sábado e domingo sempre, discutindo os problemas daqui, os problemas nacionais e por aí vai. Eu disse que ia provocar, adoro pegar de boca cheia, que é para mostrar que não é cenográfica a comida. Alberto Pires, como vai você? Pega o microfone. Eu havia provocado. Alberto, primeiro um beijo para minha filha, entre aspas, né? Sim, a Luciana. A Luciana, né? Porque você vai ser pai de novo junto com a Luciana, né? Pavô. Hã? Você pavô? Pavô é bom demais, não é não? Então, parabéns ao casal, né? Claro. Obrigado. Bom, Alberto, eu disse a você que eu ia começar também a fazer uma série de provocações. A quem você gostaria de fazer uma pergunta agora? Vamos lá. E que pergunta é? E cada um vai pensando na sua. E quem é a sua vítima? Você deu azar que foi o primeiro. Bom, eu gosto muito, sou muito ligado à área energética, né? Então... Ó. Né? Eu gosto também de estudar em geopolítica, né? Que tem a ver com o que você falou, né? E em termos de estado de Alagoas, qual é a nossa posição, digamos assim, se puder ser a nossa matriz energética aqui? Como é que nós nos encontramos? Na realidade, Alberto, Alagoas ele tem uma situação privilegiada. É um dos poucos estados do Nordeste que é excedentário na produção de energia. Ou seja, e com uma matriz extremamente diversificada, né? Eu digo isso porque no futuro a gente vai desenvolver outros potenciais, as energias limpas, a solar e a eólica no Nordeste é a energia que está mais, a oferta desses dois energéticos é a que mais cresce. A gente cresce numa velocidade de uma China, ainda é pequeno, né? Se você olha a matriz energética de Alagoas, vamos pegar a matriz elétrica do Brasil, né? O Brasil, ele por muito tempo, ele ficou numa situação cômoda porque temos um potencial hídrico, não é um país que os rios circulam o ano inteiro. Então, com isso, né, diferentemente dos Estados Unidos, na Europa mesmo, que na época de frio, novembro, dezembro, janeiro, vira pedra e não tem a potencialidade das quedas de águas movimentarem as turbinas. Então,
o Brasil até hoje vem diminuindo um pouco, mas hoje ainda 60% da energia elétrica desse país vem dos rios, é a energia hidroelétrica. Mas a gente já sabe, por exemplo, que já estamos com sinais de esgotamento. Não existe mais queda d'água, uma tendência natural é o aproveitamento dos potenciais hídricos da região norte, mas temos um problema de transmissão. E hoje, ao invés de a gente estar utilizando queda d'água, a gente está utilizando lâminas d'água. Então, os rios eles vêm circulando e bota as turbinas embaixo e pela correnteza você gera energia. Quando observamos em Alagoas em particular, a gente tem eu sou apaixonado um pouco por essas questões, porque é um estado que tem duas hidroelétricas. Paulo Afonso e Xingó. Dividimos uma com a Bahia, outra com o Sergipe, mas a gente participa dessa. Mas não é só isso. Somos um ofertante de petróleo, das energias de carbono, de alto teor de carbono. Temos uma produção, a bacia Alagoas Sergipes, né? Temos um petróleo muito bom, de boa qualidade. Temos um gás, somos um dos poucos, somos 3 estados. Quando se fala em gás no Nordeste, pensamos na Bahia, que é o principal produtor, depois vem Alagoas e depois vem Rio Grande do Norte. Hoje, só para se ter uma ideia, hoje a gente produz na faixa de 1,5 milhão de metros cúbicos diário. Fica só a metade no estado. Então, claro, e a gente ajuda os demais estados do Nordeste. Muito bem, como eu quero que você também coma bem a comida do filé, você agora escolhe a quem você vai fazer uma pergunta. Olha, isso eu sou vivo, né? Porque aí eu trabalho menos. Tá, né? Só para dizer, só para fechar, mas a gente tem solar, temos eólica, tem a biomassa, é um estado fantástico, de tal forma que Alagoas hoje produz mais do que consome. Somos um dos poucos estados do Nordeste que não precisamos recorrer a outro. Então, é um estado privilegiadíssimo nesse aspecto. Agora, colocar tem Luciano, às vezes penso no Emanuel, Luciano é de casa porque a gente circula muito. Então, vou aproveitar o Emanuel e ele me colocava que a gente começa a ver a lei seca atingindo a sua plenitude, uma maturidade, aperfeiçoamento dos sistemas, mas a gente via que um balizamento da lei seca era problema dos acidentes pelo alto teor alcoólico dos motoristas, provocados por esse fator. Hoje, e aí foi preciso uma lei seca e a resposta tem sido dada pelos indicadores. Mas você coloca também que agora está apresentando um novo instrumento de mortalidade no trânsito, que é o celular. Vai existir uma lei seca para o celular ou algo nesse sentido? Olha, excelente pergunta e é uma preocupação nossa. Nas nossas palestras, me convida para falar sobre alcoolemia, eu falo no final. Mas eu já inicio e boa parte da palestra é falando sobre o famigerado celular, que é um bom, é ótimo, excelente, mas a utilização dele na hora errada ela é terrível. Então, utilizar celular. Antes a gente estava preocupado em alguém falando ao celular. Hoje já não. Praticamente a preocupação não é mais essa. Agora é o digitar. Utilizar. Exato. Aquele segundinho que você passa sem dúvida, é perigoso. Você já esbarrou, você já colidiu, né, na traseira do outro veículo ou em algum poste, chocou em algum poste, alguma situação. Responsável por vários acidentes nas rodovias. Não tenho dúvida, não. Observar. Isso eu não tenho dúvida. Na rodovia, um grande acidente, numa grande reta, pode investigar. Alguém estava mexendo no celular. O condutor estava mexendo no celular. Então, o que é que está se pensando? E aí sim, vamos de forma unida, porque ninguém é forte sozinho, com a CMTT, nós já estamos em conversa, para que a gente faça alguma coisa, porque não privilégio de poucos não, na verdade 90%, tenho certeza que aqui... não tenha dúvida, não tenha dúvida. Todos já mexeram no celular enquanto está dirigindo. Então é uma questão que a gente precisa trabalhar de forma mais aprofundada.
Por favor, pode. Deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, alguns carros, ele não é um item de série, mas o Bluetooth, na minha opinião, seria um instrumento importante no sentido de você, pelo menos, evitar falar o telefone. A mensagem não. A mensagem eu acho o cúmulo da imprudência. Eu também acho. Eu nunca fiz isso, eu também mas já há algum tempo que eu uso o Bluetooth, o sistema no carro, exatamente para evitar que isso aconteça. A minha pergunta é, diante dos riscos e da incidência de acidentes atrelados ao uso do celular, não seria a hora de provocar o setor, a indústria automobilística, no sentido de colocar isso, inclusive como item de série, inclusive com incentivos fiscais, para que isso não pudesse encarecer muito, porque de qualquer modo isso vai no sentido de segurança para a sociedade de um modo geral. E me parece que hoje você tem mais acidentes atrelados ao uso do celular no volante do que ao álcool. Então, nesse sentido, acho que caberia ao Estado repensar isso, inclusive dialogando com o setor econômico, com a indústria automobilística. Eu acho perfeita a sua colocação. Agora, só um parênteses nesse negócio aí, porque é interessante isso. Eu tenho o Bluetooth no carro para atender o telefone. Mas na hora que o telefone toca, você olha lá para o painel para ver quem está chamando, você tem que apertar um botãozinho para dizer que tá atendendo. Ou seja, há uma ação. É muito menor do que você pegar o telefone, mas há uma atividade que te desloca também a visão. Mas Geraldo, eu tenho, e assim, facilitou tanto. Porque assim, você vai apertar no botãozinho como você aperta o da música. Você tem um verdinho e um vermelho. Já você tem aperta no volante. Exatamente. Então, para mim, facilitou muito, principalmente quem trabalha e tem muitos contatos. Enquanto está dirigindo, você está falando com pessoas, e isso, claro que tira um pouco da atenção. Mas é diferente de você ir na bolsa procurar um celular que está tocando. Com certeza. Então, me parece... Exatamente. Me parece que essa seria de repente, uma saída para você fazer com que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta, considerando uma diminuição do risco no trânsito, entendeu? Com certeza. Agora é a sua vez de perguntar. De escolher a quem. Vou finalizar só essa história e vou fazer uma pergunta, volta aqui pro meu amigo, porque é uma dúvida que todos têm e eu não sei se o amigo vai conseguir responder da forma que ele deseja, mas, bom, finalizando aqui, esse celular é um mal, a gente está combatendo, se for só atuar, não vai adiantar. Tem que buscar na fonte, como ela lá, um carro vem de série, um item de série já com todo Bluetooth, enfim, várias outras situações. A fiscalização está acontecendo, respondendo a sua pergunta, está fiscalizando, estamos orientando e vamos ver se consegue reduzir. A minha pergunta, falando de gás, falando de petróleo, falando de tudo que está acontecendo, eu acho que é fantástico, tem que mudar tudo mesmo. Nós somos o terceiro, pelo que entendi, nós somos o segundo maior produtor de gás natural no Nordeste. Por que eu consigo abastecer, eu que não tinha gás? Não, melhor, quando eu vou a São Paulo, às vezes o gás por lá, ele tem um valor menor. E aqui nós temos um valor bem superior a muitos estados que não tem gás. Isso é muito importante você colocar. Hoje, o gás ela tem 3 níveis. O explorador, o produtor, ou seja, o industrializador, são 3 indústrias dentro. Uma é a extração, outra é a produção, por isso que você tem que refinar para deixar o beneficiamento, e depois a distribuição. Essas 2 primeiras fases, ela é considerada um monopólio, ou seja, a gente não tem gestão sobre os preços. A gente só incorpora que quem está comercializando é apenas uma margem, e aí somos menores, mas o preço final, quem produz, quem beneficia e quem leva até me entrega o gás, é uma única empresa. Nós, aproveitando, até estava conversando com o Geraldo, nós estamos fazendo um esforço através da AB Gás, né? Inclusive até o dia 12 de abril, nós estamos fazendo uma chamada pública internacional. Alagoas sozinho não pode, mas eu estou querendo comprar o gás do Nordeste e estamos abrindo para todos aí os órgãos de controle, está aí o Alberto para nos auxiliar. Nós estamos fazendo uma chamada, primeira vez que a gente está fazendo uma chamada convidando, fiz há pouco tempo,
inclusive uma audiência com todos os produtores de petróleo. Estamos pedindo apoio da embaixada, chamando todas as empresas do mundo que hoje trazer gás. Aí você diz, mas como é que vem trazer o gás? Não, ele pode vir liquefeito. Isso, E perfeito. terminar de tal forma que a gente está ampliando essa oferta para justamente atender essas questões. O nosso gás, apesar de eu produzir em Alagoas, o subsolo, como é propriedade da União, todo ele é canalizado por uma única empresa. Eu não tenho dominialidade, eu não aproveito dessa questão competitiva. Quem é a empresa? A Petrobras. Como é? A Petrobras. A Petrobras, Hoje, perfeito. ela A é quem Petrobras. extrai e quem beneficia, e isso ela já me entrega na porta. Porque eu oscila sou beneficiado. os valores aqui, em São Paulo é outro aqui, já que um só Olha, joga o preço. são duas coisas diferentes. O gás de São Paulo, ele vem da Bolívia. O Brasil hoje vai consumir em média 90 milhões de metros cúbicos de gás. Só que destes 90, 25 por aí, 20 a 25, é ofertado vindo da Bolívia, 3.200 quilômetros, que vai para o sul. Então é uma outra composição. E a gente é uma outra situação. Muito bem, São agora ótimos, vamos perfeito. lá. Obrigado. Você, né? Luciana vai fazer pergunta, vamos lá. Isso. Na verdade, eu queria fazer uma provocação em cima da fala do Alberto, que aí ele colocou como competência do Tribunal de Contas da União, e aí como de uma forma exitosa a denúncia das pedaladas fiscais de Dilma Rousseff, que resultou no impeachment. E aí, eu só alertando para quem nos escuta, que é o seguinte, 2 dias após o golpe de 2016, foi publicada uma lei que legitima a pedalada fiscal, portanto, mostrando as características do golpe que acontece ali em 2016 e mostrando que o Tribunal de Contas foi utilizado para esse fim, considerando que o mesmo procedimento aconteceu em todos os governos anteriores. Só para registrar, porque aí foi colocado por você como se fosse uma competência do TCU, e a gente mostra que os órgãos públicos às vezes são utilizados em função de interesses que estão postos na mesa e que são interesses que não são definidos na esfera política, mas pelo poder econômico, que consegue cooptar o legislativo em função desses interesses. E segundo, ainda dentro desse mesmo tema, o argumento que se usou depois, inclusive pelo PSDB e por outros partidos, é de que isso foi utilizado porque a Dilma estava fazendo uma má gestão, apresentando um nível de gasto acima do que a gente conseguia arrecadar e fazendo uma comparação do orçamento público ao orçamento familiar como se fosse a mesma coisa e desconsiderando o efeito multiplicador do gasto público, que a Arnaldo conhece bem, que é dessa área, que obviamente a lógica não é a mesma. E aí eu quero trazer alguns números para mostrar a falácia da direita para produzir o golpe de 2016. Se você pegar, por exemplo, a dívida líquida do Brasil em 95, ela estava entre 20% e 30% do PIB, isso em 95. Com o argumento de evitar, de reduzir a dívida, Fernando Henrique Cardoso, ele privatiza quase todas as empresas estatais de grande porte, inclusive Vale do Rio Doce e Usiminas. Só para citar alguns exemplos, inclusive por fatores abaixo dos preços de mercado. Em 2002, a dívida líquida do Brasil sobe de 30% para 60%, apesar de todas as privatizações. E com o aumento da carga tributária de 28% para 36%. De 2003 a 2014, a gente consegue baixar essa dívida líquida para 35%, era o valor que estava em 2014, dados da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Central. Conseguimos elevar o gasto social e fazer uma distribuição de renda, fazendo com que o Brasil enfrentasse a crise de 2008 graças ao fortalecimento do consumo doméstico, o que demonstra mais uma vez a falácia de que os partidos de esquerda fizeram a lambança e que estavam gastando acima da sua capacidade de arrecadação. E mais ainda, o modelo de austeridade fiscal que foi testado na Europa, que não tem dado certo. O modelo de austeridade fiscal que foi testado na Europa e já tinha sido condenado, inclusive, por vários economistas lá, foi testado aqui, mesmo sabendo dos resultados já percebidos na Europa, e a gente impõe isso goela abaixo aqui no Brasil entre 2016 e 2018, com uma reforma trabalhista, a PEC de congelamento dos gastos e, o que é pior,
essa dívida líquida que estava em 35% em 2014, hoje está em 55% do PIB, portanto a gente volta ao que era em 2002 e com um agravante. A gente tem hoje está em 3,87 trilhões de reais, foi a dívida líquida de 2018, com a projeção de 4,3 trilhões para 2019. Em outras palavras, o modelo de austeridade fiscal demonstra, como já observado na Europa, que é um grande fracasso e vai se repetir agora no próximo governo pelas sinalizações que vêm sendo dadas. É só um parêntese, porque eu acho que passa como se o Tribunal de Contas da União tivesse feito uma grande coisa, quando na verdade foi utilizado pela extrema-direita e pelo poder econômico apenas para destruir um governo que estava fazendo... Quer responder, Alberto? Não é nem questão de resposta, né? Na verdade, o conhecimento, ele também está permeado pelas questões, visões, né? Por exemplo, com certeza eu tenho que... Luiz, né? O Arnóbio, ele tem uma visão, ele é um profissional, né, de alto gabarito, ele tem uma visão a respeito do setor dele. Com certeza tem outros profissionais que têm visões distintas, né? Por exemplo, concentrar ou diluir matriz energética, enfim, eu só estou colocando... Da mesma forma, a Luciana comenta uma visão que ela tem, né, como economista. Claro. É isso, né? E que, logicamente, tem também o seu posicionamento político-ideológico, que, graças a Deus, essa democracia nos permite isso. Perfeito. Né? Entendeu? E eu penso que nesse ponto, ela tem o posicionamento ideológico dela nesse sentido, né? E existem outros profissionais da mesma área dela, economistas, que já discordam dela. Sem dúvida. E eu não sou economista, não vou... Não, eu só perguntei se você... Eu apenas digo o seguinte, o Tribunal de Contas, ele estourou, posso dizer o seguinte, isso veio à tona do 2016 por a questão também macropolítica. Foi em função daquela colocação que eu havia feito. Mas o que ele apontou, já vinha apontando há anos anteriores. O que aconteceu, assim vejo eu, é que as condições macropolíticas, econômicas, enfim, sociais, talvez propiciaram a eclodir aquilo ali. Perfeito. Entendeu? Não, eu só provoquei você de novo em função da colocação da Luciana, porque eu havia provocado inicialmente para saber até que, dizendo que no Tribunal de Contas começavam os grandes processos. E aí é uma outra questão. Não é uma questão de Dilma ou de A ou de B. Não, ali é uma outra questão. É a questão de o Tribunal de Contas ser o responsável pela prestação de contas dos gestores públicos. Então, o que está de errado aparece ali, em primeiro lugar. Não é verdade? Geraldo, concorda? Só para colocar isso, eu acho que... Eu gostei que a Luciana tocou fogo no negócio. Tocou, mas assim, o tribunal, como um órgão da legalidade e ao gestor público compete cumprir a lei, ou só pode fazer o que tem na lei. Claro. Talvez ela apontou isso aí, que na realidade isso não foi uma prerrogativa de nenhum governo estadual, federal, naquele momento. Muito isso bem. já aparece há vários tempos. Agora, tem por trás uma questão de um novo modelo de desenvolvimento, a questão da dominialidade das energias. Está se vendo agora, por exemplo. Hoje o mundo corre, 80% das veias do mundo, do processo produtivo do mundo, vem do petróleo, gás e carvão. Então isso, por exemplo, o incômodo que causou para alguns setores de ser colocado que a metade do lucro do pré-sal tinha que ficar do Brasil, as empresas internacionais não gostaram muito. Então tem outras questões que permeiam com certeza. Essa saída, concordo com a Luciana, não foi, exatamente. Não seria só esse apontamento. O que o tribunal fez foi apontar como vinha apontando. E já que nós estamos falando de números, ô Bruninho Palagani, pega aí o seu microfone e me diga quantas cordas tem um cavaquinho. 4 cordas. E o bandolim? Bandolim, 8 cordas, o tradicional, e já temos um bandolim hoje com 10 cordas também. Bom, qual é a grande diferença entre o bandolim e o cavaquinho? O bandolim e o cavaquinho tem diferença no corpo, né? O corpo, isso, é diferente. Do bandolim, ele é mais... o bandolim ele vem do alaúde, né? Ele vem aquele formato mais oval. E a sonoridade também, né? O bandolim ele é mais agudo
quanto também ele é mais grave que o cavaquinho. Muito bem. Agora vamos mostrar o cavaquinho menos grave. Né? Ele é menos grave, né? Como você acabou de colocar. Vou fazer um solinho aqui agudo, tá? Fazer um solo do Brasileirinho, que é um choro que foi... ficou muito conhecido. Não, peraí, né? ô Bruninho, eu não trouxe você aqui para tocar música fácil. Vem tocar brasileirinho. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. É a paixão dos brasileiros, é o brasileirinho. Vamos lá. Tá não? Peraí, é aqui então, vai. Beleza! Nem só de música vive o músico, né? O músico é um cidadão que tem as suas habilidades outras que não a música, que tem as suas discussões próprias também. E você tem todo o direito de fazer uma pergunta a quem você quiser nessa mesa. Escolha. Vamos lá. Escolha. E agora, José? Eu vou fazer uma pergunta ao Tenente Emanuel aqui. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Emanuel, eu tenho alguns amigos que foram reincidentes. Inclusive, recentemente a gente tinha um evento e a cantora da banda, ela teve um imprevisto, não pôde cantar e eu tive que substituir essa cantora. Aí liguei para um amigo, ele disse: Bruninho, eu tô no francês, mas em meia hora eu chego no compromisso, tá? Eu disse: tudo bem, mas ele não comentou nada que tinha bebida não. Quando deu, isso era 9 horas, quando deu 9h30, ele ligou: tô aqui, cara, mas eu tô preso na lei seca, vem me buscar. Aí eu disse: rapaz, Bem Tiago... que lembrava dele. Tiago, e agora? Eu disse: não, Coisa estranha. não, né, cara, a situação é a seguinte, eu não estava bebendo, né? O assunto é exatamente em relação a esse tempo, né, que a bebida sai, o organismo bota essa bebida para fora, né? Então ele disse: eu bebi de 4 horas da tarde, dormi, dei um cochilo, acordei agora, porém eu não vou fazer porque eu não sei se vai acusar ou não o bafômetro. Esse é o grande problema, é a grande dúvida. E aí eu queria Qual foi o saber horário que ele parou? ele parou de beber às 16 horas da tarde e isso era 21 horas que ele parou na lei seca. Então você tem 5 horas aí, né? É isso? 5 anos. Horas ele bebeu, né? A quantidade que ele bebeu também importa, né? Uma boa. É verdade, é verdade. Importante. Olha, eu tenho um amigo, ele toma 51, um litrão, sozinho. Sozinho, literalmente sozinho. E no máximo que acontece com ele é ficar em pé, alegre. Aí eu diria para esse meu amigo que ele passasse 24 horas para depois pegar um veículo. Mas no caso do colega, porque nunca as pessoas falam assim o que de fato aconteceu. Eu tomei um copinho só, mas não tomou. Quem tomar um copinho, literalmente um copinho, depois de 2, 3 horas tá tranquilo, não tem nenhum problema. O problema é, como a Luciana falou, quanto tempo tomou e o que tomou. Mas sei lá, se o amigo bebeu lá... Não, é uma questão de metabolismo também. Metabolismo. Então, de uma pessoa para outra, eu recomendo sempre 12 horas. Se for para uma noitada, umas 12 horas depois você não tem nenhum tipo de problema. Agora, tem pessoas que saem muito mais rápido. Verdade. Né? Agora, se você bebe pouquinho, claro, logicamente não vai ser bem mais rápido. Mas se você toma lá umas 3, 4 doses de uísque, bota lá umas 8 horas. Nesse caso, ele fez bem ter se recusado, porque ninguém sabe quantas horas ele bebeu e o que foi que bebeu. Não, eu fui buscar ele e ele já era incidente, né? Pronto. Aí o grande problema agora, que ele certamente vai ser caçado, porque se ele for residência, e ainda tinha mais uma situação, talvez, na consulta que ele fez, ele já estava com direito de dirigir suspenso.
Aí ele vai ser um autuado, inclusive aí. Ou seja, lascou-se. Vai ser caçado. Aí não tem aquela história, além da queda, né? Assim, a queda. Não, vamos continuar esse assunto daqui a pouquinho. Eu vou pedir licença para os comerciais, porque já me avisaram ali do tempo. Mas logo depois você continua finalizando e o Alberto quer entrar nesse assunto com o Bruno, não é isso? Ou outro assunto, não sei. Bom, outra pergunta então. Tudo bem. Então vamos lá, lembrando mais uma vez a vocês do SESMAC, né? Olha, acabou o recesso, o SESMAC está aí com todo gosto aí, no pós-graduação, no graduação, em tudo. Então, olha, vamos lá. SESMAC neles, que é para a educação funcionar cada vez melhor. Sebrae é a mesma coisa, tem que ser um Sebrae correndo, porque já estão me avisando que acabou o tempo, Bodega do Sertão, Filha do Zezé, voltamos já. Sua empresa joga dinheiro no lixo? Reduza os custos e proteja o meio ambiente com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Obtenha a licença ambiental e conheça outras melhorias para a sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje. Quem estava falando era o Emanuel. O Emanuel pega o microfone e continua para concluir, porque logo em seguida o Alberto tem uma pergunta. Não, é só para fechar. Se você bebeu, tem lá 8, 9 horas e bebeu pouco, tá tranquilo, pode soprar à vontade, não vai ter nenhum tipo de problema de atuação. Agora, se você tomou bastante, muito tempo, quando a Luciana disse, ninguém sabe o tempo que ele tomou e o que tomou, aí você... Muito bem, agora é o seguinte, qual é o conselho da lei seca? Faz o bafômetro ou não faz o bafômetro? Não, porque essa é a grande dúvida de todo mundo. Eu não recomendo porque é do organismo para organismo. Eu não chego na hora e digo, faça. Eu tenho olho visualizado, vejo que a pessoa está. Se a pessoa vier perguntar, a gente vai dizer, mas o que a gente entende. Depois de 12 horas, dificilmente alguma coisa vai acusar. Ok. Depois de 12 horas é o recomendável. Só para pontuar a história,
foi talvez o cachê mais... mais caro. Cara, o que ele pagou pra dar. Olha o microfone. Na verdade, Que ele pagou pra tocar. É verdade. Pagou pra tocar. Você quer saber E quanto pagou foi? caro. 2.934 e 70 centavos. 2.934. E mais 12 meses sem Não deu pra aí. competir com o cachê dele, não. Não Não deu, né? Não, Ele tinha que tocar muito pra chegar lá, né? Não? bastante. E como ele tocou lá? Ele ter tocado com animação. É verdade. Mas ele chegou e o bar percebeu que estava faltando o cantor, né? As pessoas perceberam e ele fez questão de anunciar quando chegou. Aí foi uma risada assim. Foi uma... Alberto Pires, vamos lá, meu amigo. Você queria fazer uma pergunta, eu não sei a quem, vamos lá. Ao Bruno. Ao Bruno, olha aí, ó. Bruno, você tá na hora e na vez. Não É. mandei dizer que tinha 4 cordas. Veja, eu moro em Alagoas, né? E sou alagoano, digamos assim, desde 2011. E me chama a atenção duas coisas aqui muito fortes aqui em Alagoas, né? Principalmente na atividade econômica. O turismo, que explodiu, né? Posso dizer, explodiu. E essa é a minha pergunta para o Bruno, né? Me parece, a percepção que eu tenho é que o setor artístico, principalmente na música, parece-me que explodiu também. Ou seja, explodiu positivamente, né? E eu vejo, assim, uma proliferação de artistas, inclusive com espaços nacionais, inclusive internacionais. Ele pergunta, estou enganado? Você que é do setor, me diga, como é que está esse mercado artístico aqui, principalmente na música aqui em Boa Alagoas? pergunta, Alberto. Eu acredito que está melhor, mas que não existe essa explosão, não. Existe uma oferta melhor, essa coisa do turismo funcionando, ele acaba que gera renda para tudo, né? Para gastronomia, para música, né? Para o músico, porque aqui a gente tem algumas casas que trabalham especificamente para o turista, né? Eu toco no Terraço, que fica na Orla de Pajuçara, que é um restaurante que 80% da clientela é turista e, assim, explodiu de uma forma, eu não consigo enxergar essa explosão, mas existe a sazonalidade, né, desse período de férias que acontece todos os anos, eu não consigo enxergar realmente essa explosão. Na e com verdade... relação a essa coisa das oportunidades, né, do artista alagoano, ele ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente, eu acho também que ainda é pequeno. Na verdade, Alberto, eu queria até dizer isso a você, olha, são 22 anos que eu estou aqui, 22 anos que eu tenho esse programa vindo de outro estado, esses programas nossos. E há 22 anos que eu reclamo da falta de união, da falta de força dos músicos, dos cantores, das cantoras aqui. Não vão para frente em termos de... Não é como, por exemplo, explodiu a Bahia, não é como a Paraíba, que tem, é impressionante a união e o número de músicos que tem lá, não é como em Pernambuco. E por que não é, eu não sei, porque nós temos artistas maravilhosos. O Estado, né? O Estado ele não tem uma política voltada para a cultura e o fortalecimento do setor. Exatamente. Você escreveu um livro, turismo é para... Turismo é para quem sabe, para quem sabe, você sabe. É verdade, obrigado. A história toda. Pois é, então é a tal história. Não estão sabendo utilizar a cultura como você, eu acho que você sonha com isso, né? Como deveria ser, é o que a Luciana está começando a falar agora. Mas eu acho que tem que ser uma política de governo mesmo. Também, porque foi por isso que na Bahia e em Pernambuco, isso tomou força como um setor econômico importante. Claro. E você tem grandes talentos que surgem desses dois estados. Claro. Então, isso acontece por quê? Porque o Estado assume para si e incentiva e tem uma política específica exatamente para criar espaços onde essas atividades possam se desenvolver e mais ainda, você possa exportar inclusive para outros estados, que é o que a gente falou. Você pega, por exemplo, o Carnaval da Bahia e o Carnaval de Pernambuco dentro do Nordeste, você não tem. Eles estão competindo com o do Rio, que é a região carnaval. Sudeste. Então, pois é. Então, isso é o quê? Você precisa do Estado organizando isso. Enfim, eu acho que sem o Estado assumir essa responsabilidade, a gente não vai ter como... Aí vem a grande pergunta. Você vai manter e fazer turismo só com as belezas naturais? Não vai. Você tem que ter cultura, você tem que ter interiorização do Estado. Você tem que ter música, você tem muita coisa. Você não tem identidade cultural. Essa que é a verdade, a não ser o folclore. Vou precisar interromper vocês. Recentemente a gente participou com a banda Cai Dentro, que é um dos grupos que eu faço parte, do Natal dos Foguedos,
que foi ali na Orla de Pajuçara, no artesanato. Um evento perfeito. E quando terminou, eu fiz um agradecimento à Prefeitura de Maceió, à Secretaria de Turismo, pelo convite e desejei isso, que fossem criados mais eventos como aquele, porque gira a gastronomia, gira o comerciante, gira o ambulante, gira o músico. O turista sai satisfeito, o feedback nas nossas redes sociais foi maravilhoso. Eu acho que a gente, de um dia para o outro, assim, 30 pessoas comentaram na nossa rede social. Caramba, a gente estava lá, não esperava aquilo, foi um show muito bacana. Tudo depende muito daquilo que é organizado. Quer ver uma coisa? Eu vou falar porque não tem problema nenhum dizer, eu não tenho frescura no meu programa de dar nome de nada. Eu fui conhecer, há 2 semanas atrás, nós estamos com o pessoal da Alemanha aqui, e fui conhecer um local que toda segunda-feira é um lugar de samba, samba da periferia. Perfeito. Não é? Aí é lá num tal de Bom Bar, lá perto, depois da Praça da Faculdade. É lá no Prado, né? Toda segunda-feira. Meu amigo, é negócio de cinema para você ficar das 9 horas da noite até a meia-noite. Meia-noite encerra, você fica de 9 à meia-noite ouvindo o melhor que você pode imaginar do samba. Podia estar ouvindo também o melhor do forró, podia estar ouvindo, muita coisa podia estar ouvindo. É a segunda-feira que eu vou. Já fui de novo de uma forma voluntária, viu? Os músicos vão de forma voluntária. É lotado. Olha, o bar não cobra lugar couvert, para um mosquito. É um movimento muito bacana. Não tem lugar para um mosquito numa segunda-feira. O que significa que existe demanda para a cultura no estado de Alagoas. Claro, falta a gente organizar isso. Claro, e você eu estou dizendo que é lá depois da Praça da Faculdade. Então, não é um local que você possa chamar de turístico. Eu acho que eu já fui. Me parece que o Gustavo Gomes fez a abertura. Eu acho que quando estava começando, eu fui uma vez lá. Mas eu acho, mesmo não tendo esse apoio, você da área, você sabe o que está dizendo, né? Mas a minha percepção como cidadão comum é que, mesmo que não tenha com esse apoio, os artistas, entendeu, têm se projetado. Inclusive eu gosto, viu? Por exemplo, eu dou só exemplo, estou falando propaganda, é o Galã do Brega, que me vem à mente, o Mano Walter, né? E outros, eu digo, rapaz, a música tá uma coisa tão interessante, eu costumo dizer, né? Eu não sei, desculpa se eu estou na contramão, mas é a minha percepção. Que o cara faz, por exemplo assim, conseguiu fazer 2 shows, já tem um ônibus adesivado. Né? De vez em quando eu cruzo com um ônibus, tem um cara, quem é esse cara? Nunca vi na minha vida. Mas olha, tá lá, entendeu? A Luciana colocou muito bem a questão do papel do governo nisso. O governo tem que ter papel nisso sim, porque não seria um Mano Walter. Seriam muitos Manos Walter por aí afora. Por que a Bahia progrediu nesse setor? Mas foi projeto de governo. Tem que parar e olhar quanto tempo que o Mano Walter não está aí nessa estrada. Não, e eu acrescentaria, e eu conheço muitos amigos músicos, Macklin, Júnior Almeida, o Gustavo Gomes, muitos bons e que estão inclusive há mais de 20 anos na estrada. Ninguém sobrevive desse setor. Ou seja, o estado de Alagoas não permite que esse seja o setor do qual você possa fazer dele um meio de sobrevivência. E nem tem expressividade no PIB, ou seja, não é um setor expressivo de uma cadeia produtiva organizada, como acontece em alguns estados. E para isso acontecer, o estado precisa escolher isso, e isso depende de planejamento e de políticas públicas. Isso é renda, exatamente. Microfone, hein? Fale sem microfone, não. Okay? Eu digo, isso é renda. É renda. Diga, Arnaldo. Me preocupa também, por exemplo, recentemente essas discussões sobre leis de incentivo aos artistas. O país teve um momento aí que eu já começo a ouvir alguns questionamentos com certo preconceito, a cultura. Exato. Isso, espero que seja só uma onda. Por que investir na cultura? Por que a educação? Porque a saúde está aí. Mas aí que tá, né? A cultura, ela gera renda também, ela faz parte. E gera saúde. Gera saúde. Vocês, como artistas, precisam, Bruno, fazer uma reação, um esclarecimento, porque alguns setores mais conservadores estão resgatando a tradição, né? Eu vejo, não é uma não, são várias críticas, como é parecer, não, para que investir em cultura? Mas vamos falar de outro tipo de saúde agora? Vamos lá de outro tipo de saúde? Vamos falar de gás veicular? Vamos? Por que as pessoas devem colocar kit gás nos seus veículos quando a gente vive esse momento até difícil de abastecer carro, por aí vai? Eu vou responder pelo governo de São Paulo, né? A Secretaria de Saúde de São Paulo está dando
um recurso da área da saúde para os carros que convertam o combustível tradicional, diesel e a gasolina em gás. Mas por que na área da saúde? Eu quero entender essa agora. Essa é nova. Todos são hidrocarbonetos, como eu estava dizendo. Ah, tá. Mas a molécula da gasolina, ela tem uma composição de carbono muito grande. Então, na hora da queima, há uma emissão muito grande, né, de carbono, que desde agredir a camada de ozônio. Então, o gás não, ele é um instrumento leve que emite, por exemplo, quanto você, para dar uma acelerada num carro, você emite 1000, por exemplo, enquanto no gás são 2, 1. Então é inexpressivo para a natureza. Então o impacto na área, nos gastos da saúde, principalmente nos meses de maio, problema respiratório, então ele economiza não levando a pessoa para lá. Agora, fora isso, existe um problema econômico. Defenda aí o problema econômico. Economicamente, né, a gente tem uma eficiência também em relação a isso. Então, é muito mais barato, só que a gente compara, isso é uma tendência, você comparar o metro cúbico do gás com um litro de gasolina. São coisas totalmente diferentes. Você tem que converter o valor energético, o equivalente energético. Aí sim, a gente tem, por exemplo, eu fui para Aracaju, né, e gastei 100 reais de gás. Nenhum carro, quando eu vou de gasolina, eu levo isso. Muito bem. Agora, o incentivo aos postos, por exemplo, está acontecendo? Então, tá acontecendo. Você vai para Recife só no gás? Não. Vai para Aracaju só no gás? Nós estamos, hoje, a gente está buscando uma rede no Nordeste. A Algás, ela vem promovendo e ajudando os carros que hoje o convertam. E mais do que isso, a gente conseguiu uma adesão do governador Renan Filho, inclusive no pagamento do IPVA. Pouca gente sabe, mas eles chegam a ter uma redução da metade do IPVA quem converter. O Estado já pensando nesse benefício para a sociedade, esse benefício ambiental. Arnaldo, é só uma pergunta. Muita gente resiste a fazer essa transição da gasolina para o gás em função do espaço que ele ocupa na mala. Então, quem tem carro pequeno, por exemplo, você tem aí uma redução de espaço muito grande. E o outro caso é que, no início, havia muitos acidentes e os carros explodiam. E, como você está na área, a minha pergunta é em que estágio está esse monitoramento para evitar que as pessoas corram riscos. Porque, assim, você vai colocar o kit gás para economizar e você acaba colocando a família em risco em razão de problemas que aconteceram. Foi muito boa oportunidade. Está aqui um profissional da área e do Detran. Não existe, e isso é um mito que se criou, não houve nenhum acidente em Alagoas com gás que seja colocado dentro das normas. O que é que acontece? A gente tem uma parceria com o Detran, que todo acidente que ocorre, o que é que a gente observa? O cara comprou um kit no ferro velho. Né? Então precisa fiscalização, porque se nenhum acidente foi corretamente. Isso é o primeiro caso. Então aconteceu no posto, quando a gente vai olhar, paga o gás, mas muitas vezes o cara improvisa um botijão, um butano mesmo ele está usando, e as pessoas não sabem, foi o gás. A outra questão que eu quero colocar é que existe, e é verdade que você disse, isso foi uma verdade, os kits de primeira e segunda geração davam muito problema nos motores, na fuligem, na correia. Os kits de quinta geração, você nem sente se está usando ou não. Verdade, Tanto que nossa participação e nossa promoção só dou quem vai fazer a coisa corretamente, porque ele pode, mas eu quero fazer um de terceira, eu quero um usado, está fora da gente. Não incentivamos isso. Muito bem, vamos lá. Sua conversa, vou ratificar, porque eu fui um dos primeiros a colocar carro gás lá atrás, quando ainda tinha aquela carreta que parava, estacionava, que nem no posto era bem fraca a pressão, então eu utilizei carro lá para cá há muito tempo, agora não, mas lá atrás eu utilizei. E tem um grande mito,
meu carro vai perder o valor. O motor do carro vai acabar. Nunca. Eu sempre usei um carro 3 anos, depois usei mais 4 anos o outro e vendi normal, sem perder R$1. Na verdade, eu economizei muito. Até pelo contrário. Eu economizei quase o carro todo na época. Foi. Então isso é extremamente inclusive, com a Receita, fazendo uma participação, tem um apoio da Fazenda, tudo para fiscalizar, e só tem o benefício hoje quem utilizar as oficinas credenciadas. Se lá atrás não tinha problema, e esse agora de quinta geração, aí é que não tem problema nenhum. Eu realmente também recomendo, que eu já utilizei esse tipo de situação. Olha, eu também queria corroborar com o que você está falando. Em 2003, que eu tinha uma pequena locadora de veículos e tinha 2 carros que era para serviço e não para locação a gás, né? E realmente, naquela época, principalmente as combis tinham feito até com bujão de gás de casa, para você ter ideia. Então houveram explosões. E um caso bem curioso, que eu quero dizer é o seguinte: era naquela época esse tipo de coisa que a minha filha ganhou uma boneca, que ela é uma vontade absurda, né? Que ela tinha um desejo enorme. E quando eu fui abastecer o carro com ela, o carro a gás, aí ela disse assim, eu nunca esqueço uma coisa engraçada: "Painho, eu vou tirar a boneca daqui, porque vai lá que explode e explode com a minha boneca." Mas isso é passado. Não, lógico que é passado. A geração 5, como ele colocou muito bem, é perfeita, não tem problema nenhum. Todo mundo que tem diz é perfeito, não tem problema nenhum. Agora, você quer ver o que é explosão? Explosão é esse menino aí largar a sobremesa, que tá boa, e tocar aí nesse cavaco. Vamos lá, olha a explosão. Vamos lá, Bruninho. Foi difícil, viu? Largar a sobremesa. Fazer uma música do Cartola. Opa, ao microfone. Eu vou tocar agora uma música do Cartola, que inclusive a gente fez um trechinho aqui no primeiro bloco. Vou tocar ela inteira agora. O Mundo é um Moinho. O Mundo é um Moinho, vamos nós. Grande Cartola. Disse que era uma explosão, né? Salve, Cartola. Sensacional. Só Cartola então, né? Só danado. Alberto, quase final de programa. Eu quero que você coloque o tema que você quiser rapidinho. Qualquer coisa. Levante aquilo que... Puxa vida, eu podia ter falado isso naquele programa, não falei, ó. Ou podiam ter me perguntado tal coisa, não me perguntaram, ó. Obrigado. Eu realmente vou colocar. E infelizmente, desculpe, mas quase eu tenho essa tudo agora vai ter que ser, ter que ser um pouco mais rápido, mas vamos lá. Mas vejam lá. Nosso estado, não só Alagoas, mas de modo geral, o Brasil é muito díspare, né? Inclusive de renda.
E em regiões geográficas você vê que o sertão há quase uma depressão econômica, né? É quase uma depressão econômica. E dentro dessas novas tecnologias, eu vejo como uma das grandes alternativas a implantação de energia de usinas fotovoltaicas no sertão, que já é a vocação normal, é pegar o que dizem que é ruim, transformar em bom. Perfeito. Só que para ser usinas comunitárias, para que essa renda caia dentro da população, porque Perfeito. só a exploração econômica do sertão em si, ele retira, digamos, aquela fonte de renda, deixar a fonte de renda. E eu lhe digo isso porque eu vivi nos anos 80, aquela implantação de Itaparica, reassentamento, e aquelas cidades floresceram porque tiveram renda, ainda que não tivesse em abundância a água, por exemplo, entendeu? É isso que eu queria falar. Pronto. Muito bom, bem colocado. Alguém quer retrucar ou não? Luciana? Ao microfone, Luciano. Sem microfone não vai. Não, eu acho que se fosse para comentar seria a Nobre, que é da área, mas eu Quer gosto comentar porque a alguma ideia é meio coisa, socialista, rapidinho? então... Vai lá. Não, na realidade eu concordo, eu acho que o futuro, acho que Alagoas ela tem 3 grandes vocações que bem aproveitada a gente pode se posicionar. Uma das questões com certeza é a questão energética, essas diversas fontes. Tem, por exemplo, potencializar, né, o sertão como grande áreas de produção, as fazendas, né, de energia e aproveitar todo o seu potencial. Acho que essa é uma vocação que o governo tem incentivado e deve perseguir. Um outro aspecto que eu acho importante em Alagoas é a questão da sua logística. Ele é um estado que por si só não é uma indústria, mas é um grande entroncamento econômico, porque estamos, né, próximo das principais economias do Nordeste. Estou entre a Bahia e Sergipe, e Pernambuco, eu estou entre a Bahia e Ceará, ou seja, a gente pode aproveitar muito dessa posição logística. E uma outra questão que a gente vai discutir em outros momentos, que eu acho tão importante quanto essas duas, é a questão da água. O estado de Alagoas precisa ter um melhor aproveitamento e uso da água. Nós somos o melhor estado em termos de uma região fragilizada, como é a questão da água. Não competimos isso com o Sudeste, mas em termos de região, Alagoas é um estado das águas. Ok. Precisa muito bem aproveitada, a gente pode, né, ter uma universidade da água, a gente pode sair com um outro país. Obrigado, Arnob. Luciana quer ter uma colocação também, porque eu ainda queria um tempinho para jogar uma última coisa aqui no ar, e eu não tenho muito tempo. Tá, eu queria, embora não tenha surgido na mesa isso nem como demanda sua nem dos demais, mas assim, tá na área de economia, o apoio que as pequenas e médias empresas deram à reforma trabalhista que aconteceu recentemente. E aí as empresas pequenas e médias, elas partem do princípio de que tudo que é bom para as grandes corporações, especialmente aquelas que contam com o mercado internacional, é bom para elas, quando na verdade elas dependem do mercado doméstico, do consumo doméstico, e essa reforma trabalhista, ela tende a produzir um achatamento dessa massa salarial e comprometer a sobrevivência dessas pequenas e médias empresas. Muito bem. E aí é só alertar para isso, que a gente agora continua com um modelo de austeridade fiscal e provavelmente novas coisas devem ser aprovadas na mesma direção, produzindo um elevado grau de desigualdade e empobrecimento das camadas mais pobres, e aí chamar a atenção especialmente para quem está no legislativo, para ficar atento a isso, porque às vezes o que você aprova como caminho para o desenvolvimento é exatamente para o atraso. Muito bom. Vamos colocar agora você, Emanuel. O que você gostaria de colocar nesse finalzinho de programa, rapidamente também? Só um grande alerta, porque as nossas ações, elas estão voltadas justamente para 2 grandes momentos. O bem-estar da família. E o outro é a economia do Estado também. Porque para recuperar um cidadão que cai da motocicleta, por exemplo, ele custa quase R$200 mil para só recuperar uma única pessoa. Então, quando você está trabalhando naquela região que não tem acidente, não tem vítimas, seja ela que vai embora de uma vez por todas ou fica aqui sequelada, ela tem um prejuízo muito grande. Então, as nossas ações já estão voltadas justamente para o benefício da sociedade. Muito bem. Eu queria, agradecendo, obviamente, a presença de vocês, mas uma palavrinha só que
Poderia até ter sido o tema desse programa, mas não é. É um alerta, é uma coisinha só. Nós vimos agora o que aconteceu, o desastre que aconteceu em Brumadinho, né? Uma coisa terrível, e a gente viu o que aconteceu, o que 3 anos atrás havia acontecido e ninguém tomou providência. Pinheiro está aqui do nosso lado. Pelo amor de Deus. Ou se busca correndo as causas disso, ou nós podemos viver uma tragédia aqui. Rapidamente, Alberto, Pinheiro, rapidinho. Agradecendo a você a presença, rapidinho, como alerta. Veja, o Pinheiro, pelo que eu estou vendo, tem que ser aquele negócio rapidinho. Né? Eu não sei lhe dizer, porque é uma coisa nova. Tanto é que, pelo menos o que eu tenho visto, os geólogos, enfim e tal, falam tudo que estão estudando. Então eu dizer uma coisa, alerta, alerta. Tem que ter prudência, né? Retirar, tal, é sério. Agora, como resolver, eu não sei. Muito bem. Não é nem como resolver. Eu acho que a gente tem que falar aqui agora, rapidinho, é o descaso. Atitude. Atitude? Falta atitude. Falta atitude. Para mudar e firmar não só um começo, mas ter continuidade. Muito bem. Meu querido Arnaldo, obrigado por ter vindo. Eu diria que o seguinte, demoramos muito a reagir, isso faz um ano, como setor público. Acho que o caminho hoje está sendo colocado e eu acho que o governador do estado tomou uma atitude muito sana quando criou um decreto hoje com os diversos órgãos, integrando agora, deixou de ser CCA e CRB, integrou a todas as 3 níveis da defesa, federal, estadual, municipal, os órgãos envolvidos. Eu digo isso que todos nós, e todos eles trabalhando já com plano, nesse primeiro momento, enquanto não tiver uma ação, ou, aliás, um diagnóstico definido, alguns planos de ação. Obrigado, Arnaldo, por ter vindo a esse programa. Luciana Caetano. Tem uma coisa que me preocupa no Brasil, que é a capacidade que as empresas têm de comprarem laudos para legitimarem ações, e eu acho que no caso do Pinheiro me parece que existe também, não há consenso com relação às causas. Eu acho que uma das responsabilidades recai, pelo menos é uma suposição, sobre a atividade da Salgema. Então assim, e aí a minha preocupação vem no sentido de essa sociedade civil organizada, ela ter um protagonismo no sentido de ela cobrar do Estado e dos órgãos de controle uma ação de maior fiscalização e de punição para os responsáveis. E tanto a história de barragens como essa história e todas as demais que vem acontecendo nos últimos anos, eu acho que vem um pouco da conivência do Estado com a iniciativa privada. E aquele negócio do descaso mesmo. Falta atitude. Meu querido amigo, obrigado por ter vindo nesse programa. Meu querido amigo, eu vou me despedir e você vai encerrar com música, ok? Pinheiro, nada de bom para você, né? Esse negócio de Pinheiro não funciona, né, não, velho? Tá bom. Mas funciona também, concordo com ela. Pois é isso que eu digo. Com a Luciana, né? Punir os responsáveis e solidariedade da população, das pessoas, das empresas, com as pessoas que estão sendo passando, são vítimas, né? Obrigado a vocês por terem estado conosco até agora, até amanhã vocês também, viu? Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia, ou com mais um bate-papo a partir de segunda-feira, ok? Ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados, e o de hoje marcado no final por Bruno Palagani. Vamos lá. Terminar com o carnaval. Eu fiquei sabendo que sem microfone ninguém ouve, é rápido. Eu fiquei sabendo que vai ter carnaval em Alagoas. Muito sim. Bem, isso depois tá a gente discute. Valeu, vamos embora. Pra cima com frevo. Vai nada, vamos lá. Oferecimento Sebrae.
especialista em pequenos negócios, e SESMAC, ensino a toda a prova.